Pegue o Evangelho, abra em João capítulo 4, versículo 34. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem o Evangelho e mostre aonde nós vamos ler. Jesus disse-lhes, ele está falando com os discípulos, tá? Discípulos que estavam em treinamento para fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Vou ler de novo, porque os discípulos estão com Jesus numa cidade estranha, é hora do almoço, eles foram comprar comida, e quando eles voltam, trazendo a comida para Jesus, Jesus não quer comer. E os discípulos ficam insistindo, Rabi, come, come. E aí ele disse essas palavras. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Alguém fica sem comer? Fala sério. Você aguenta ficar o resto da sua vida sem comer? Todos nós precisamos comer. E é uma necessidade diária. Você pode fazer um belo do almoço, se empanturrar, de não aguentar ver o prato ali, a comida na mesa, falar, tira a comida da minha frente que eu não aguento mais comer. Está vendo? Não tem enjoo ver tanta comida aí? Já comi muito. Isso na hora do almoço. Quando dá 7, 8 horas da noite, você está querendo comer de novo. Hein? Poucas horas atrás você estava enfastiado. Agora de novo precisa comer. É uma necessidade diária. Está pegando a coisa? E permanente, em vários horários, de manhã, tarde e à noite. Todo dia. E Jesus está relacionando isso com a vontade do Pai, que é que cada pessoa, e no caso aqui Jesus, faça a sua obra. Agora, se Deus já criou os céus e a terra, está tudo pronto e funcionando, qual é a obra que Deus está interessado? Qual é a obra que Deus está interessado e que consumia Jesus diariamente, o tempo todo, como se fosse uma necessidade de comida? Café da manhã, almoço e jantar. Ele tinha mais necessidade de fazer a vontade do Pai, que é a sua obra, do que comer o alimento diário, 3 vezes ao dia. Então eu vou ler mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se está tudo pronto, a terra funcionando perfeitamente, Deus já fez tudo, a que obra que Jesus está se referindo, que é a vontade urgente do Pai? E que Jesus deixa até comida de lado para realizar a obra que é da vontade do Pai. Que obra é essa? Evangelizar, pregar a palavra, ganhar almas, arrancar vidas das mãos sujas do diabo e entregá-las no colo de Jesus Cristo, para que sejam lavadas, remidas, transformadas, libertadas e principalmente salvas. Essa é a vontade do Pai. E era isso que consumia Jesus. O seu apetite diário por pregar a palavra. Está pegando a coisa? E ele está ensinando isso para os discípulos que naquele momento não sabiam. Veja, versículo 32.
Jesus falando com eles: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles ainda não conheciam essa comida. Essa comida que Jesus está afirmando. Eles não conheciam. Estavam convivendo com Jesus, mas ainda não tinham se dado conta de que evangelizar, pregar e salvar era mais urgente do que qualquer outra atividade diária. Por isso que eu fico triste quando um pastor trabalha só 3 vezes por semana e descansa segunda, terça, quinta e sábado. Ele mais descansa do que trabalha. Porque ele ainda não conhece essa comida que o Senhor Jesus conhecia muito bem. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos vão conhecer, eles vão aprender. Mas agora é Jesus que está ensinando e ele vai nos ensinar também. Quem crê que Jesus disse essas palavras, levante assim as mãos. E eu vou perguntar uma coisa para você. Qual é a importância de uma única alma? Essa pergunta eu quero que fique martelando na tua cabeça. E quem crê que Jesus disse essas palavras? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem crê que ele disse isso? Quem quer aprender mais sobre isso? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra do Senhor Jesus a melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio de Janeiro, e eu convido o Brasil e Portugal. E onde essa palavra estiver chegando, eu sei que na Guiana Francesa estão me ouvindo agora, na França estão me ouvindo, na Itália estão me ouvindo, até no Japão. Em toda parte, da glória a Deus, aplaude e glorifica. Oh glória, continua, não pare. Em toda parte, vamos levantar uma grande salva de palmas. Enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e dá glórias. Tire-se glória do fundo do teu ventre. Dá glória. Pai querido, olha que coisa linda. Eu diria que em toda a terra, em algum lugar, tem alguém te aplaudindo, te glorificando agora. Nós queremos aprender a fazer a tua vontade, que é realizar a tua obra. Queremos fazer disso o nosso alimento diário. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Um pastor estava de manhã na igreja. Era terça-feira. Mas ele estava lá no gabinete. Aí o seu telefone tocou. Ele atendeu e um homem do outro lado da linha se identificou como o assessor do homem mais rico da cidade. E o assessor por telefone disse para o pastor: pastor, o meu patrão te ouve sempre no rádio. Ele gosta demais da sua pregação. Porém, ele está bem debilitado e doente. Ele me pediu para entrar em contato para ver a possibilidade de o senhor vir aqui na sua residência e orar pelo meu patrão. Inclusive, ele gostaria que o senhor fizesse isso ainda hoje e viesse na hora do almoço para almoçar com ele. Quando o pastor ouviu isso pelo telefone, o coração dele disparou. O homem mais rico da cidade é meu ouvinte na rádio? E quer que eu vá até a casa dele para orar? O coração do pastor foi para 120 batimentos por minuto.
Ele ficou entusiasmado e disse para o assessor: claro, eu vou visitar, me passa o endereço, mas olha, eu não vou na hora do almoço não, eu vou logo após o almoço. E nisso o pastor acertou, viu? Quando você for fazer uma visita pastoral, seja para um doente ou para um membro ou para uma família, nunca vá nem na hora do almoço, nunca vá nem na hora da janta, tá bom? Não vá, mesmo que você esteja morrendo de fome, mesmo que você não tenha comido nada naquele dia, mas a tua comida não está na mesa de quem você vai visitar. A tua comida é essa aqui, ó. É fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Aí o pastor acertou, falou: olha, eu vou depois do almoço, pode ser 2h30? Ah, tá bom, então eu aviso o meu patrão. Anota o endereço, pastor, e passou para o pastor o endereço. Endereço num prédio bem bonito em Ipanema. Prédio imponente, elegante, no estilo mediterrâneo. E o homem mais rico morava na cobertura. Quando o pastor parou em frente ao prédio, falou: puxa, olha só, esse homem me ouve. O assessor já estava esperando na portaria e conduziu o pastor até a cobertura. Quando a porta do elevador abriu, o pastor ficou deslumbrado. Ele nunca viu uma sala tão grande e tão luxuosa, toda decorada com obras de arte. Coisa fina mesmo, coisa muito fina. O pastor nunca tinha visto algo parecido em toda a sua vida. Ele ficou mais emocionado ainda. O homem é realmente muito rico e é meu ouvinte e quer a minha oração. Ah, se esse homem se tornar membro da minha igreja, vai ser muito bom. Então, quando o pastor entrou, o dono, o homem mais rico, já estava aguardando também, bem debilitado, fraquinho, dava para ver que ele estava doente. Ele se sentiu honrado, cumprimentou o pastor com alegria. Poxa, pastor, o senhor não quis almoçar comigo hoje? Não, não é que eu tinha outros afazeres. Mas me conta o que foi que aconteceu. E o homem foi falando. Aí o pastor disse assim: olha, eu vou orar para que o Senhor te dê saúde. E se o senhor quiser, eu posso vir toda semana para fazer aqui um curso de discipulado. Eu posso trazer estudos bíblicos para o senhor aqui na sua casa. E o homem rico agradeceu muito e aceitou a proposta. O pastor orou com bastante fé, sabe aquela oração que ressuscita até mortes? O pastor queria impressionar. E de fato impressionou. E se despediu, voltou para a igreja, entusiasmado. Ele vinha sonhando no caminho. Ah, se esse homem se tornar membro da minha igreja. E ele entra outra vez no seu gabinete pastoral. Ele está lá arrumando os livros, arrumando as gavetas. Batem a porta. Era um diácono. Ô, pastor, com licença. Pois não, irmão, o que você deseja? Sabe o que é, pastor? Eu moro aqui no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão. E eu tenho um vizinho, um senhorzinho que mora sozinho. E ele é teu ouvinte na rádio. Ele gosta muito da sua pregação. E eu evangelizo ele, eu prego para ele, mas ele gostaria muito. O sonho dele é que o senhor vá fazer uma visita, porque ele não consegue andar. O sonho dele é que o senhor vá até o barraquinho e faça uma oração por ele. Aí o pastor disse para o diácono: ô, meu filho, eu sou um homem muito ocupado. Tenho tempo não. Olha, faz o seguinte, chama o meu pastor auxiliar aqui, que eu vou mandar ele fazer uma visita para esse teu vizinho, tá bom? Ah, sim, senhor, muito obrigado, pastor.
E o que você está sentindo foi o que Deus sentiu. Tristeza. Porque qual é a importância de uma alma? Qual a diferença da alma do rico e da alma do pobre? Qual a diferença entre a alma do preto e a alma do branco, ou do amarelo, ou do vermelho? Qual a diferença entre a alma de um brasileiro e a alma de um chinês, de um russo, de um japonês, de um árabe, de um judeu, de um italiano, de um inglês, de um americano, de um argentino, de um paraguaio, de um uruguaio, de um boliviano? Qual a diferença entre essas almas? Qual é a importância de uma alma? Qual é a importância de uma alma? Quando Jesus disse essas palavras aqui para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que tinha acontecido antes dele falar isso? Ele estava lá no Rio Jordão. Ele saiu do Rio Jordão, ele queria ir para Galileia. De onde ele estava, havia 2 caminhos. Um mais longo, que evitava o território dos samaritanos e demorava 4 ou 5 dias, dependendo da velocidade de quem caminhava, para chegar na Galileia. E o outro caminho, bem mais curto, que demorava no máximo 3 dias para chegar na Galileia, passava por Samaria. A distância era de 83 quilômetros a pé. 83 quilômetros a pé. Os judeus preferiam fazer um caminho mais longo e mais demorado para não passar pelo território dos samaritanos, que eles consideravam pagãos e hereges, malditos, amaldiçoados. Diziam que todos os samaritanos eram endemoniados. Eles odiavam os samaritanos. Judeu que era judeu não passava por Samaria naquela época. Até Jesus foi xingado de samaritano. Não dizemos que tu tens demônio e que és um samaritano? Ser samaritano naquela época era pertencer à pior classe social em Israel. Pior até que os publicanos. Jesus tinha 2 opções de caminho. Ou ele ia pelo caminho que os judeus preferiam, que era mais longo, mas não passava pelo território dos samaritanos, ou ele iria por Samaria, que era mais rápido. E Jesus resolveu ir para Galileia fazendo o caminho que todos evitavam. Ele resolveu ir por Samaria, que era um território que os judeus abominavam. Jesus pega os seus discípulos e vai nesse caminho por Samaria. E ele chega ao meio-dia na cidade de Sicar. Sabe qual é a tradução do nome Sicar? A cidade das falsidades. Ele chega lá em Sicar, perto do poço de Jacó. E ele vai até o poço de Jacó porque ele está com muita sede. O sol do meio-dia queima para valer. É mais quente que Teresina. E ele está com sede. Mas, na verdade, assim como a comida dele era fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra, a água que ele amava, a água que ele prezava, não era água de poço, não. Jesus tinha outra sede. Sede de ganhar almas. Mesmo que fosse uma única alma. E ele está ali por causa de uma única alma. É claro que ele tem sede e quer beber água do poço de Jacó. Mas ele sabe que daqui a pouquinho vai chegar uma mulher ali de má fama, que vive amaziada com o 6º marido, que não é marido, é concubino. Jesus está esperando essa mulher que vai, no pior horário do dia, tirar água, porque ninguém tirava água nesse horário, e ela não gostava de cruzar com as outras mulheres, porque faziam muita fofoca sobre a vida particular dela. Ela preferia ir num horário que não tinha ninguém naquele poço. Mas Jesus estava lá.
esperando por essa ilustre mulher. Uma mulher rejeitada por todos. E Jesus andou 83 quilômetros a pé debaixo daquele sol escaldante da Palestina por causa de uma única alma. Uma única alma. Uma alma. Qual é a importância de uma alma? Qual é a importância de uma alma? Claro que a gente gosta de pregar com a igreja lotada, hein? Todo pastor gosta de pregar com a igreja lotada. A multidão eletriza. A multidão emociona. Empolga. Todo pregador quer fazer uma reunião lotada, cheia de gente, com bastante gente. E com uma ou duas pessoas ele manda um auxiliar fazer. Ele manda uma diaconisa fazer uma oração. Ou então ele manda até um auxiliar dispensar a pessoa, porque veio só uma visita na igreja, quarta-feira de manhã, quinta-feira de manhã, uma única visita. Qual é a importância de uma alma? Nós já tivemos um pastor que de manhã ele ficava na porta da igreja, vinha pouca gente, e ele ficava na porta da igreja para dizer para as pessoas que chegavam, as pouquíssimas que chegavam, hoje não vai ter culto não, pode ir embora, pode ir para casa. Qual é a importância de uma única alma? A importância de uma única alma. Jesus está ali por causa de uma única alma, e é uma alma de má fama. Alguém poderia dizer, essa pessoa não vale a pena perder tempo com ela, essa mulher é de má fama. Jesus vai perder tempo com ela. E no entanto, Jesus esperou que ela chegasse, e com uma inteligência espiritual extraordinária, Jesus pede água para ela. E ela leva um susto. Como é que o senhor fala comigo? Porque eu sou samaritana. E judeus e samaritanos não se falavam. E eu sou mulher, o senhor está falando comigo em público? Isso não era usual. Ela questiona. Como que o senhor, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? E Jesus diz para ela, mulher, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse porque eu estou aqui, se você soubesse com que eu vim, mulher, se tu soubesses quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Uma alma. Qual a importância de uma alma? A mulher não entende o que Jesus está dizendo, porque a linguagem é profunda, é teológica. E ela diz, como que o senhor vai me dar água para beber se o senhor não tem como tirar água desse poço e esse poço é fundo? Por acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço com as próprias mãos, e ele bebeu da água desse poço, e os seus filhos também beberam em todo o seu gado? O senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus diz para a mulher, mulher, qualquer que beber da água desse poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará dentro dela uma fonte de água viva que jorra para a eternidade, que jorra para a vida eterna. Senhor, me dá então dessa água, porque assim eu não preciso mais voltar aqui para pegar. Jesus diz, tá bom, chama o teu marido e vem cá. E ela fala, não tenho marido. Aí Jesus revela que conhece a vida dela, sabe com quem está falando. A mulher não sabe com quem ela fala, mas Jesus sabe com quem ele está falando. Forte isso. Verdade, mulher, não tens marido. Isso disseste com verdade.
porque já tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Ah, vejo que o senhor é profeta, aí começa a conversa. A mulher fica tão maravilhada com a conversa, que Jesus acaba revelando para ela coisas que ele não tinha contado nem para os seus discípulos. Como, por exemplo, ele nunca tinha falado para os discípulos: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E isso Jesus diz para ela, pela primeira vez, para aquela mulher, para aquela única alma. Qual a importância de uma alma? Jesus está dando toda a importância. Ela é tão importante que Jesus a considerou até mais importante que os discípulos, porque ele revela pela primeira vez que é o Messias. A mulher se empolga, larga o vaso ali e sai correndo para chamar os moradores da cidade. Vai lá no campo onde eles estão trabalhando e diz: olha, eu encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Por acaso ele não é o Messias? Todo mundo largou o que estava fazendo e foi correndo até Jesus. Foi nesse meio tempo que Jesus disse: eu tenho uma comida mais importante para comer, que vocês ainda não conhecem. Aí Jesus olha, está vindo aquela mulher na frente correndo, e aquela multidão atrás dela, e ela apontando: é ele o Messias. Ele falou tudo da minha vida, e ela está correndo e a multidão atrás dela. Qual é a importância de uma alma? Aquela única alma que Jesus teve o trabalho de evangelizar, andando 83 quilômetros, deixando até a refeição de lado, deixando a água material de lado. A importância daquela mulher era enorme, porque além de ter se revelado para ela como Messias, aquela mulher trouxe toda a cidade para ouvir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para conferir se ele era ou não o Messias. E depois que eles ouvem Jesus, eles dizem para aquela única mulher, aquela única alma que ninguém dava importância, eles dizem para ela: mulher, não é mais por aquilo que você disse que nós estamos crendo, porque nós o temos ouvido e cremos verdadeiramente que ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Qual a importância de uma alma? Se você despreza uma, e essa uma pode trazer a família toda para a igreja. Às vezes você despreza um e expulsa da igreja e expulsa a família dela também. Qual é a importância de uma única alma? Há 28 anos atrás, eu abri a igreja em Carapicuíba. Vou lá no aniversário da igreja. Mas eu me lembro de uma mulher que era endemoniada, baixinha. Ela vinha sempre com a filhinha. Ela ficou tão feliz depois que Jesus a transformou, que ela insistia para eu ir almoçar na casa dela. E toda semana ela insistia. E eu sempre dava uma desculpa verdadeira, porque eu não podia mesmo. Até que, numa reunião, ela chegou e falou assim, no final da reunião: pastor, se o senhor não for almoçar na minha casa, nunca mais eu vou vir nessa igreja. Eu falei: está pronto o almoço? Então, vamos marcar aqui. Próximo domingo o senhor vai na minha casa. E deu o endereço. Era um barraco numa favela. Não tinha piso não. Era chão, era terra. Barraquinho bem humilde. Eu sentei à mesa, fiz uma oração. Aí ela serviu a comida. Macarronada, só macarrão, não tinha mistura, não tinha nada acompanhando, era só um macarrãozinho. E ela falou assim para mim: pastor, eu não tenho garfo nem faca aqui em casa. Eu como com a mão, tá? Eu falei: eu também. Já comeu macarrão com a mão? Escorrega que nem lesma. Mas você tem que dar valor para uma única alma.
Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja gordo, seja magro, seja jovem ou seja velho, você tem que dar valor para uma única alma. Pastor Daniel Palharim, que está em Portugal agora, estava na igreja um dia de manhã e o filho convenceu o pai com câncer a ir até a igreja. Ele não queria ir, até que um dia ele foi, e ele vai justo num dia de manhã com pouca gente na igreja. Pegou o pastor no corredor. Pastor Daniel, esse daqui é o meu pai, ele está com câncer no rosto, uma ferida enorme aqui que escorria água, uma secreção, rosto deformado. Faz uma oração por ele, pastor. De manhã, com pouca gente. Viu? Às vezes você despreza uma reunião com pouca gente, uma reunião que não tem ninguém. Aí o pastor Daniel colocou a mão na ferida assim e orou. Quando ele tirou a mão, o sangue veio na mão dele. O sangue do rosto do homem veio na mão do pastor Daniel. Uma semana depois, o homem estava de volta na igreja. Não tinha mais câncer no rosto. Veio ele, a mulher, veio a nora, veio o filho, veio uma conhecida, veio um monte de gente. Qual a importância de uma alma, de uma única alma? Um dia Jesus falou assim para os discípulos: entrem no barco e vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. E Jesus estava cansado, viu? Mas ele resolveu fazer a travessia. Os discípulos foram remando 13 quilômetros, a largura do mar da Galileia. Remando 13 quilômetros. Jesus, cansado, deitou lá atrás na popa e pegou no sono. O diabo sabia o que Jesus ia fazer do outro lado, e uma legião de demônios tenta afundar o barco com Jesus dentro. Se levanta uma tempestade furiosa e as ondas batem no barco e começam a enchê-lo. Os discípulos, que eram pescadores tarimbados, experientes, ficaram apavorados porque nunca viram uma tempestade como aquela. Eles ficaram cheios de medo. E Jesus lá atrás dormindo. Sabe por que Jesus não tinha medo de morrer ali afogado? Porque ele sabia que tinha dia, hora e modo de morrer. Não seria por afogamento. Uma vez eu peguei o avião com o pastor Joaquim Neto e ele tremia. Ô pastor, por que você está tremendo? Eu morro de medo de avião, pastor. Eu estou passando mal. Eu falei, fica tranquilo, eu não vou morrer de acidente de avião. Aí ele acreditou, ficou em paz. E eu não vou morrer de acidente de avião, não. Jesus dormindo ali sossegado, os discípulos acordam o Senhor. Mestre, o senhor não está se dando conta que o barco vai afundar, que nós estamos perecendo? O barco está enchendo d'água. Jesus olha em volta, olha as nuvens, o vento. Dá até para imaginar os cabelos de Jesus, né? O vento espalhando, a veste chacoalhando. Jesus diz para o vento que uivava: cala-te! E o vento, que estava tão valente, uivando tão alto, não dava mais um ruidinho sequer. Ele mandou calar a boca. Ele mandou me calar. O vento se calou na hora. As ondas ainda estavam agitadas, porque o vento levantava as águas. Jesus olhou para as águas. Aquieta-te! Na hora, os discípulos ficaram cheios de medo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eles chegaram do outro lado. Jesus fez a travessia, enfrentou aquela tempestade por causa de uma única alma. Não era
o empresário mais rico daquela cidade. Não tinha um banquete preparado para ele. A única alma que ele foi visitar ali, nem roupas usava e morava em sepulcros, se alimentava de carnes de pessoas mortas, comia as próprias fezes e bebia a própria urina. Seus cabelos eram desgrenhados, o rosto sujo, as unhas compridas. Ele era pavoroso. Ele era o terror daquele lugar. Ele era o endemoniado gadareno, uma pessoa que todo mundo evitava e ninguém passava por aquele caminho. Todo mundo evitava. Mas qual é a importância de uma alma? Jesus não evitou aquela alma. Ele visitou aquela alma. Você está compreendendo isso? Uma alma. Ele foi ali por causa de uma alma, por causa de uma pessoa. 13 quilômetros atravessando o mar, enfrentando tempestades, dificuldades. Ele estava cansado. Às vezes você não quer fazer visitas porque está cansado, mas olha Jesus, cansado. Foi ali por causa de uma visita. Uma alma. Uma alma. Qual a importância de uma alma? Quando Jesus pôs os pés na praia, aquele endemoniado nu veio correndo, feroz, como se fosse atacar Jesus. Mas quando chegou perto, teve que dobrar os joelhos, se prostrou diante de Jesus. E o demônio que estava nele disse: o que vieste fazer aqui? E Jesus mandou ele sair. Não nos manda embora. Qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. 6.000 demônios num único homem. 6.000 demônios. Quem daria importância para aquela alma? O inferno queria aquela alma, mas o inferno não pode se apropriar de uma alma que foi escolhida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum demônio vai conseguir destruir a tua vida, porque você é escolhido de Deus. Por favor, Jesus, sabemos que Tu és o Filho de Deus. Não nos mande para o abismo. Permita-nos entrar naqueles porcos. E tinha 2.000 porcos ali. Os samaritanos e também os gadarenos criavam porcos. Jesus disse: podem entrar. Quando aqueles demônios saíram do rapaz e entraram nos porcos, houve um estouro da manada, da vara de porcos. Disparou, se precipitou e correu em direção de despenhadeiro, e todos os porcos foram caindo e se afogando. 2.000 porcos se afogaram. Um prejuízo de mais de $240 mil para o dono dos porcos. A cidade inteira correu para lá para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E quando chegaram naquele lugar que todos evitavam, aquele lugar onde ninguém passava, eles viram Jesus. Jesus assentado, e aos pés de Jesus, vestido e com perfeito juízo, aquela alma preciosa, que ninguém dava nada, mas que Jesus foi ali para salvar. Uma única alma. E qual é a importância de uma alma? Quando os gadarenos viram o prejuízo e os porcos boiando no mar afogados, suplicaram para Jesus ir embora, porque Jesus tinha trazido destruição. Eles não entenderam. E eles expulsaram Jesus dali, e é irônico saber isso. Que Jesus expulsou os demônios do gadareno, e os gadarenos da cidade expulsaram Jesus daquele lugar. Os gadarenos fizeram o que nem Satanás conseguiu. Eles expulsaram Jesus daquele lugar.
E Jesus não é o tipo que diz, não, eu fico aqui, ninguém me tira. Ele não é desse tipo, viu? Jesus não finca o pé. Jesus não arromba a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, não. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Jesus não usa violência. E se não o querem, ele humildemente vai embora. O diabo não, né? O diabo não sai assim, não. Eu me lembro de uma alma que começou a frequentar a primeira igreja da Paz e Vida na Avenida Rio Branco 511, que existe até hoje. E ela era mãe de santo, artistas, políticos, intelectuais, viviam no apartamento dela porque ela era poderosa na feitiçaria. Mas ela me ouviu pelo rádio e veio ali na reunião. Quando eu coloquei a mão nela, ela caiu possessa, rosnando, e dava um trabalho tirar, porque eram muitos demônios que ela tinha. Toda a reunião praticamente ela caía, foram meses de libertação, e quando ela ficou liberta, ela não queria mais mexer com macumba, feitiçaria, e quando os intelectuais e artistas e políticos iam lá para encomendar trabalhos, ela dizia, eu não trabalho mais com isso, só agora sirvo a Jesus Cristo. Aí todos eles desapareceram, menos os demônios. Todos os clientes foram embora, menos os demônios. Ela chegou um dia na igreja e falou assim, pastor, ora por mim, porque os demônios falaram que se eu não voltar a servi-los e fazer os trabalhos, eles vão me dar uma surra. O nome dela era Marineusa. Falei, Marineusa, como assim te dar uma surra? Eles vão me dar uma surra. É alguém que vai invadir tua casa e te bater? Ela falou, mais ou menos. Eu não entendi ainda. As vidas só tinham uma igreja naquela época. Numa sexta-feira ela vem com a cara toda arrebentada, desfigurada. Falei, o que aconteceu, Marineusa? Ela falou, os demônios me deram uma surra. Eu falei, como eles te deram uma surra? Como? Me explica como é que é isso? Eles entraram em mim e ficaram me jogando contra a parede, contra o guarda-roupa, e batendo minha cabeça na parede, e batendo minha cabeça no chão, e me batendo em tudo quanto era lugar. Eu fiquei assim. Foi aí que eu fiquei muito revoltado. Qual é a importância de uma alma? Ela estava querendo abandonar as trevas e servir a Jesus. Será que Jesus iria abandoná-la? Jesus a libertou definitivamente de todos os demônios, de todos os espíritos, e quem levou uma surra inesquecível foi o próprio Satanás. O diabo levou uma surra de Jesus, porque ai de quem tocar nos meus ungidos. Aquele moço de Gadara, agora vestido e no juízo perfeito, ele implora para Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu entrar no barco. Deixa eu te acompanhar. Uma única alma. Qual é a importância de uma única alma? Jesus disse para ele, não pode. Volta para a tua casa, volta para os seus e anuncia-lhes, essa é a vontade de Deus. E anuncia-lhes tudo de maravilhoso, as coisas maravilhosas que o Senhor te fez. E o Evangelho nos conta que ele saiu feliz e foi por 10 cidades, atenção, aquela única alma que ninguém dava importância, se tornou o evangelista nas 10 cidades gregas chamadas Decápolis. Ficavam dentro de Israel essas cidades, mas eram de cultura grega. E lá ele começou a anunciar para todo mundo, eu era um endemoniado, eu era um perdido, ninguém me dava nada, até que Jesus me resgatou, Jesus me salvou. E ele converteu muita gente, não só os da sua casa. Pastor, não despreze uma alma.
Porque uma alma pode trazer uma cidade inteira. Não despreze uma alma. Visita, atende, ouça com paciência, não expulsa ninguém da igreja, não maltrate ninguém, mesmo que a pessoa te pareça tão sem importância. Porque para Deus não há pessoas sem importância. Para Deus, cada alma é importante. Jesus foi em Samaria para salvar uma mulher, e aquela mulher trouxe a cidade para Jesus. Jesus foi em Gadara para salvar um homem, e aquele homem atraiu todos os gadarenos que expulsaram Jesus, não quiseram Jesus, mas Jesus disse, tudo bem, vai pregar o evangelho e contar para todo mundo as grandes coisas que o Senhor te fez. E ele foi pregando nas 10 cidades gregas, em Decápolis. Uma alma pode te trazer uma família inteira, uma rua inteira, uma parentela inteira. Não despreze uma única alma. João, o discípulo que escreveu o Evangelho, e o André foram os 2 primeiros discípulos de Jesus. O André ficou tão maravilhado que ele chegou para o irmão dele, o Simão, e falou, nós encontramos o Messias, o Cristo. Eu quero conhecer, o Simão falou. Quando ele chegou na frente de Jesus, o Senhor disse, a partir de agora o teu nome não será mais Simão, mas será Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. A partir de agora o teu nome é Pedro. Pedro foi um discípulo que deu muito trabalho para Jesus. Muito. Durante 3 anos. Mas depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, foi Pedro que teve a coragem de pregar o evangelho no dia de Pentecostes, e aquela única alma ganhou 3.000 almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia, depois de ouvirem uma pregação poderosa de Pedro. Uma alma. Uma alma. Uma alma. Amém? Uma alma. Eu quero que você seja um ganhador de almas. Pastor, eu não sou pastor. Eu não sou pastora. Mas Jesus te nomeou. Ele diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para Deus é urgente isso. E isso tem que ser a sua comida. Vamos ficar todos de pé e reler juntos isso aqui, ó. Só que você vai falar agora, repetindo as palavras de Jesus, mas dizendo com a tua boca como se você fosse o autor dessas palavras. Entendeu o que eu disse? Você vai repetir as palavras de Jesus, mas vai dizer com a tua boca como se você fosse o autor dessas palavras. Entendeu? Vamos lá. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deixa eu fazer uma coisa agora. Eu penso que aqui só tem líderes e obreiros, não sei, não conheço todo mundo. Mas quem sabe tem alguém aqui hoje, que veio até por curiosidade, porque a reunião é aberta. E ainda oficialmente você não recebeu Jesus diante dos homens, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Jesus disse assim, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quem sabe hoje tem uma alma, ou 2, ou quem sabe mais, aqui, que quer entregar a vida para Jesus.
Se tem alguém aqui que quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a sua mão o mais alto que puder. Ergue a sua mão. E tem, hein? E tem. Quem ergueu a mão, vem aqui para frente, por favor. Essa é a obra do Senhor. Uma alma, a tua alma conta, a tua alma é preciosa, a tua alma é tudo que o Senhor quer. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, que está chegando mais. Está chegando mais, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata desse mundo. E está chegando mais, vamos aplaudir mais. E está chegando mais, vamos aplaudir mais. Essa é a obra do Senhor. Essa é a vontade do Pai. Essa é a obra que Deus quer que você faça. Que você ganhe almas. E olha quanto está chegando, vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Quem sabe aqui vão surgir pregadores e pregadoras que vão ganhar a família, vão ganhar a rua, vão ganhar o bairro, vão ganhar a cidade, vão ganhar o país para Jesus. Eu quero chamar aqui os filhos pródigos e quem está fraco na fé. Pastor Joaíbe, eu quero voltar a sentir aquele fogo, aquela alegria do primeiro amor. Olha, isso vai acontecer agora, se você quiser. Sentir de novo a alegria do primeiro amor, a paixão pelas almas, a paixão pela obra, a vontade de realizar a obra. Isso vai acontecer agora, se você quiser. Pastor, eu ando frio na fé, sem vontade de orar, às vezes sem vontade de ler a palavra, às vezes eu não tenho vontade até de não ir na igreja, eu prefiro ficar em casa. Eu quero me renovar, eu quero renovo. Eu quero um renovo na minha vida, eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero mais comunhão com Deus. Eu quero sentir essa paixão que Jesus sentia. E Jesus dizer, a comida que eu tenho para comer, vocês ainda não conhecem. Eu quero conhecer essa comida, eu quero sentir essa paixão que Jesus sentia pela obra do Pai. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Todos que querem, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Venha. Quero falar com quem está me assistindo pela TV Feliz ou pelo youtube.com/Joaíbe. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela Rádio Feliz ou pelo aplicativo da Feliz FM ou pelo podcast Joaíbe ou em algum lugar. Você está me assistindo ou ouvindo? Quero falar com você. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer se fortalecer na fé? Quer se fortalecer na sua comunhão e na sua intimidade com o Senhor? Então, se ajoelhe aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, onde você estiver. E se não puder se ajoelhar, coloque a mão sobre o peito, na altura do coração, porque pode ser que você esteja dirigindo, ou esteja num hospital, imóvel, mas está ouvindo essa palavra e quer tudo isso. Então coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, e nós vamos nos ajoelhar aqui diante do altar e peço que a igreja continue de pé. A igreja continue de pé e nós vamos nos ajoelhar diante do altar. E está chegando mais, vamos aplaudir o nome do Senhor. Cada vez chega mais. O reino é isso, essa é a obra de Deus. É isso que Deus quer que aconteça urgente aqui na terra. É essa obra que Ele quer que seja realizada e que você tem que realizar com mais prioridade do que a comida, do que a água, todo dia. Você que está de joelhos aqui ou à distância, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. A Tua palavra falou comigo e eu quero me render, me entregar totalmente ao Senhor, porque eu reconheço que o Senhor é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no Teu santo livro
o livro da vida. E agora, junto com o perdão, me dá também a alegria do primeiro amor, a alegria da salvação. Me dá também esse alimento, esse desejo de realizar a tua obra e fazer a tua vontade. Eu quero mais intimidade com o Senhor. Faz isso agora, meu Deus. É para isso que eu coloco a minha vida no teu altar e nas tuas mãos, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.